Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa aula de clínica médica, tá? Doenças cardiológicas. Hoje nós vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio, tá? Nas últimas aulas nós conseguimos entender um pouquinho sobre angina, como é que funciona a angina, o que acontece, tá? E dando continuidade, nós vamos entender o que é o infarto e por que a angina pode levar ao infarto também, tá? Vamos lá? Então, começando um pouquinho aqui sobre o que é o infarto agudo do miocárdio. Nós sabemos que o coração tem suas funções, né? E sabemos também um pouco sobre a angina. Lembra daquela plaquinha que eu comentei com vocês de ateroma, né? Que é aquela placa de gordura que fica grudada, né? Que se unifica com a parede da artéria, lembram dela? Essa plaquinha, ela fica na parede da artéria, tá? Não é tão fácil assim dessa placa se deslocar. Mas o que pode acontecer associado à placa? Lembra da hipertensão? Quando o fluxo de sangue aumenta, tá? A resistência vascular periférica, ou seja, a resistência com que o sangue passa pela parede do vaso é maior, né? Então a pressão é maior. Nesse momento em que a pressão é elevada, a pressão do sangue sobre a plaquinha de ateroma que está grudada lá também é maior. Aí o que acontece com essa placa? O sangue vai forçando a passagem, vai aumentando o fluxo e ele vai batendo nessa placa até remover a placa totalmente, tá? Quando essa placa é removida, imaginem lá uma casquinha de machucado quando a gente remove, né? O que acontece? Sangra. O mesmo ocorre dentro da artéria, tá? Ah, que legal, sangrou. O que tende a acontecer quando nós nos machucamos e começa a sangrar? A gente fica sangrando o dia inteiro, né? O mês inteiro? Não. Começa a ocorrer um processo de coagulação, tá? Esse processo de coagulação é muito importante. Só que se fosse em qualquer outro lugar do corpo, ajudaria, né? Salvaria a nossa vida. Dentro da parede da artéria, prejudica. Por quê? O que é a coagulação? Vocês lembram? No momento em que as plaquetas, né, que são células sanguíneas, começam a se agregar, né, se juntar, já está ocorrendo o processo de coagulação. Só que quando elas se agregam, elas formam um coágulo, tá? E esse coágulo vai causar obstrução da artéria, ou seja, o fluxo de sangue não vai passar, ou vai passar com muita dificuldade, tá? A partir desse momento em que diminui a irrigação de sangue para o músculo cardíaco, já é denominado um infarto, tá? Independente se o coágulo obstruiu toda a artéria ou parcialmente a artéria, tá? O que vai começar a acontecer? Nesse momento, né, em que começa a coagular, as plaquetas começam a se agregar, o paciente vai começar a sentir alguns sintomas, tá? E existem algumas reações do próprio corpo. O que vai acontecer inicialmente? O corpo, como uma forma de tentar ajudar, né, numa reação corporal natural, ele vai liberar um hormônio chamado adrenalina. O que a adrenalina faz? Lembram dela? A adrenalina, ela é uma droga, né, falando de medicação, que vai dilatar o vaso e aumentar o fluxo sanguíneo. Vamos pensar assim, eu não sei o que é adrenalina, eu nunca senti adrenalina. Quem já foi numa montanha-russa? Né? Naquele momento da subida em que vai descer, que a gente sente aquele frio na barriga, o coração começa a bater um pouco mais rápido, a pupila dilata. Essa é a famosa adrenalina. Ou quando vocês levaram algum susto, né? Em algum momento da vida, a gente leva susto. Um exemplo bem usual. Fui colocar a mão no celular, no bolso para pegar o celular e não achei meu celular. Dá aquele mini infarto, né? Que a gente fala. Dá uma sensação de frio aqui no peito, dá taquicardia, pupila dilata. Então, esse hormônio adrenalina, ele prepara-se, né? Naquela situação de perigo que oferece risco para nossa vida, é liberado esse hormônio para tentar ajudar, tá?
E ocorrem alguns tipos de sinais e sintomas. Quais são eles? Quando libera adrenalina, a pupila dilata, né? Nós chamamos de midríase, quando a pupila está dilatada, tá? Os pelos arrepiam, a frequência cardíaca aumenta, nós chamamos de taquicardia, tá, pessoal? Consequência dessa obstrução que pode ocorrer pelo coágulo, tá? Ou pela própria placa de ateroma, se essa placa for aumentando, tá, de tamanho, ou seja, se começar a juntar mais plaquinha e aumentar e interferir na passagem de sangue, também ocorre um infarto, tá? O músculo cardíaco, ele vai ficando com pouca irrigação de oxigênio, né? Quando a gente fala em obstrução da artéria, vamos pensar que quem leva o oxigênio, quem transporta o oxigênio é uma molécula chamada hemoglobina, né? Presente no sangue. Se o sangue não passa, não continua o fluxo, ele não leva a oxigenação para o músculo cardíaco, tá? O que vai começar a acontecer? Necrose, né? Aproximadamente em menos de 1 minuto começam a morrer células cardíacas, células miocárdicas. E essas células, elas não se recompõem, tá? Fica uma cicatriz lá. E quanto mais tempo passa para tratar, para intervir, mais células cardíacas vão morrendo, tá? E mais vai necrosando o músculo cardíaco. Ah, tem alguns casos que o paciente morre, não dá tempo de tratar? Sim, no caso de um infarto fulminante, né? Quando é uma artéria muito importante que foi obstruída, muito importante, é uma artéria que vai diretamente irrigar o músculo cardíaco com sangue, tá? É uma artéria que está ligada diretamente com o músculo cardíaco. E, nesse momento em que ela é obstruída, rapidamente, né, começa a diminuir o fluxo e parar o fluxo de sangue, de oxigênio no músculo cardíaco, no miocárdio. E aí acontece o infarto fulminante, que é no mesmo instante, tá? Algumas pessoas acabam sentindo alguns sinais e sintomas, só que são irrelevantes para ela, né? Acaba não dando atenção e acaba deixando para depois. Então, quanto antes atender, né? Tempo é músculo cardíaco. Quanto menos tempo demorar para atender, mais músculo cardíaco a gente vai conseguir salvar, tá? A gente já volta a falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Quais são os fatores que contribuem para que uma pessoa tenha um infarto? Inicialmente, o estresse emocional, né? O estresse emocional é a doença do século. Todo mundo tem estresse, né? Por quê? O que o estresse faz? Ele vai modificar toda a estrutura corporal, né? Vai mexer com tudo, parte muscular, vai mexer com a parte do sistema nervoso central. Com relação ao estresse, a pressão arterial começa a aumentar, tá? E a pressão arterial aumentando, aumenta a chance de um infarto também. O fumo, tá? O tabagismo também é um fator que predispõe a doenças cardíacas, ao infarto. Anticoncepcional, principalmente se for injetável, tá? Ou anticoncepcional por via oral. Se for conciliado com fumo e álcool, pior ainda, tá? Maior a chance de dar trombose na mulher, e a trombose vai levar a um trombo, a um coágulo, né? Que com certeza vai acabar obstruindo uma artéria aí pulmonar ou cardíaca. Então, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, não é indicado fazer uso por muitos anos, tá? Chega uma certa idade que é legal ela optar por outros meios. E não é nada legal associar fumar fazendo uso de anticoncepcional e beber também, tá, pessoal? E isso acontece muito. O sedentarismo é um outro fator que contribui, né, para as doenças cardíacas, para o infarto. Falta de atividade física, tá? Porque daí diminui a resistência, tende a aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca. Então, quando a pessoa começa a fazer atividade física, né? De repente, um exemplo muito usual aí que eu vou falar para vocês, aquele atleta de final de semana, né? Então, tem aquele homem que tem uma alimentação desregrada, não pratica atividade física e sábado quer correr por 2 horas jogando bola com os amigos, tá? É um clássico que tá na fila do infarto ali.
Porque se ele não tem uma rotina de atividade física, ele não vai ter tanta resistência, né? Então, no momento em que ele estiver correndo, gastando energia, vai forçar o músculo cardíaco, né? Vai aumentar rapidamente o fluxo de sangue e vai contribuir para ele ter um infarto, com certeza. A hereditariedade é outro fator muito importante a ser considerado, tá? Então, se pais, avós, tá, tiverem já histórico de infarto, de doença cardíaca na família assim mais próxima, a chance é grande. Pacientes que têm diabetes e hipertensão também, né, estão na fila ali de fator de risco, tá? A obesidade, existe uma síndrome metabólica que vocês vão acabar estudando, tá? Essa síndrome, ela é obesidade, hipertensão e diabetes, tá? 3 fatores que contribuem para a doença cardíaca e se estiverem juntos, pior, tá? E pessoas que têm colesterol alterado, muito acima do nível permitido, tá? Por quê? O que tem a ver o colesterol? O colesterol trata-se de gordura, né? E a gordura é o principal fator que predispõe a um infarto agudo do miocárdio. Principalmente a gordura abdominal, tá, pessoal? Então, aquelas pessoas que são magras, mas tem aquela barriguinha, né? É pior. Principalmente homens, tá? Que acabam abusando da alimentação, não praticando atividade física, abusando do álcool, né? E esse tecido abdominal adiposo é o pior tipo de gordura que existe, tá? Que vai contribuir para o infarto. A incidência, né? Ou seja, as pessoas que são mais atingidas são homens, tá? Homens menores de 40 anos, né? Até para frente. E as mulheres estão aumentando bastante o caso de mulheres que têm infarto, tá? Quais são os sinais e os sintomas mais comuns? No início, o que pode acontecer? A pessoa pode sentir náusea, uma dor na região epigástrica, né? Que é essa região do início do estômago, uma dor forte, diarreia. Então, pode ser confundido com uma outra doença, tá? Então, às vezes a pessoa está sentindo dor de estômago. Por que dói a região epigástrica? Porque nós nunca sentimos dor no coração, correto? Nós não sabemos como é. Então, o corpo envia um sinal de dor para um outro lugar mais comum, tá? Então, essa dor retroesternal irradia para a região epigástrica, pode irradiar para o braço esquerdo, tá? Então, essa pessoa às vezes está com náusea, vômito até, dor na região epigástrica. Se ela chegar assim no hospital, pessoal, sempre fazer um eletro antes para descartar a possibilidade de um infarto, tá? Várias vezes já me deparei com situações, a pessoa tá com dor epigástrica, né? Chega no hospital, Buscopan, e vai embora. A pessoa acaba morrendo em casa, no caminho, tá? Ou ela mesma toma a medicação por conta própria em casa e acaba não resistindo. Então, por desencargo de consciência, né? Mesmo que não haja dor diretamente no peito, mas na região epigástrica, e combinada com alguns outros sintomas que eu vou falar agora, faça um eletrocardiograma, tá? Então, essa dor pode se irradiar para o braço, pode causar formigamento, tá? O formigamento do membro superior esquerdo, de mãos, do braço, pescoço, mandíbula. Hipotensão arterial. Por que diminui a pressão no segundo momento? Porque, como vai estar obstruído, né, a artéria vai diminuir o fluxo de sangue. Então, vai dar uma hipotensão. Em consequência da hipotensão, o corpo vai reagir, tá? O que vai acontecer? Começar a dar taquicardia, porque o coração vai sentir a falta do fluxo sanguíneo, vai tentar trabalhar mais para poder reagir, para aumentar o fluxo. Então, começa a taquicardia. Taquicardia é batimento cardíaco acima de 100 batimentos por minuto, tá? Independentemente, né, do histórico do paciente, num adulto, a gente considera lá o batimento cardíaco de 60 a 80 ali no normal. Tem pacientes que têm um batimento cardíaco um pouco mais elevado do que 80, 90, 93, e é normal, não significa que está com taquicardia, tá?
Nesse caso, os batimentos vão acelerando de 100 para cima, pessoal. Aí começa a palidez cutânea, a pele fica pálida porque não tem irrigação sanguínea, tá? Sudorese intenso, que é um suor, pele fria e pegajosa. E conforme for aumentando o tempo sem um cuidado médico, uma intervenção, o paciente já vai começar a sentir dispneia, tá? Ou seja, dificuldade para respirar, porque o fluxo de sangue que carrega o oxigênio está diminuído, tá? Então ele começa com a dispneia já. E mais pra frente, um próximo passo que nós vamos chegar lá daqui a pouco, o que vai acontecer? Uma congestão cardíaca ali, o sangue vai começar a retornar, porque ele não encontra passagem, né, devido à obstrução. E quando ele retorna, para onde que ele vai lá? Vai voltar para a artéria pulmonar, tá? E o que vai começar a acontecer? Uma congestão pulmonar. O paciente ele vai poder se afogar nos próprios fluidos corporal, porque o sangue vai retornando, vai enchendo muito os alvéolos e vai começando a retornar, tá? Então isso é um perigo também aí, causando um edema agudo de pulmão, que nós vamos ver no próximo capítulo, tá? Os sinais e sintomas do infarto, eles podem evoluir também e pode se assemelhar, ser muito parecido com os sinais da angina, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? A angina, normalmente, a dor anginosa, ela vai desencadear devido a um esforço físico, né? Ou um estresse emocional, né? Que vai elevar a pressão arterial. Só que quando a pessoa entra em repouso, a dor melhora. No infarto, não. Pode ser que comece os sinais e sintomas igual a da angina. A pessoa pode estar dormindo, pode estar vendo televisão, pode estar parado e vai começar, e essa dor tende a piorar, ficar mais intensa, tá? Cada vez mais, não melhora. Essa é a diferença da angina. Quando a pessoa repousa, fica tudo bem, né? Já no infarto não, tende a piorar cada vez mais. Existe infarto que é assintomático? Sim. Tem pessoas que já infartaram e nem sabem, né? Muitas vezes já atendi paciente que no momento que eu fui fazer um exame, fui fazer um eletro, um teste ergométrico, foi identificado um infarto em alguma área cardíaca e a pessoa nem percebeu, não teve nenhum sintoma. Pode acontecer também, tá? Principalmente em idosos, né? Como eu já conversei com vocês sobre as ramificações, que o idoso tem muita ramificação arterial, né? Então, de repente, pega um vaso que não é tão importante assim, ou que tenha bastante ramo, aí faz um bloqueio ali, né, no ramo, ou na artéria, né, devido à obstrução, e o sangue encontra outro caminho para continuar o fluxo. Aí fica tudo bem, a pessoa nem percebe que infartou, tá? Muitos casos já vi acontecer e existem mesmo. Como deve ser realizado o diagnóstico para o infarto? Existe um protocolo chamado tempo porta-balão, né? Então, assim que o paciente chega com sinais e sintomas de infarto, ele deve ser atendido imediatamente. Em um período de 10 minutos, deve ser realizado o eletrocardiograma, tá? Primeira coisa a se fazer, verificação dos sinais vitais e já faz o eletrocardiograma. Porque daí se for infarto já consegue intervir, se não for, vai suspeitar de outras coisas aí, tá? Isso em até 10 minutos. Em até 20 minutos, se realmente for infarto, deve ser realizado a administração de trombolíticos. O que é trombolíticos, tá? Existe um trombolítico chamado ATP. Não precisa se apegar ao nome que eu vou falar agora, tá? Ele chama ativador plasminogênico tecidual. Que é isso, né? Esse APT. Ele é como se fosse um anticoagulante, tá? Então, esse trombolítico vai desfazer o trombo. Por quê? Isso é importante lembrar, que no atendimento do infarto existe um trombo obstruindo a artéria. Não adianta fazer reanimação, entupar o paciente, se não desfazer esse trombo de novo, tá? Tem que desfazer esse trombo para o fluxo poder circular novamente. Com esse trombo lá não vai adiantar. Então, em até 20 minutos deve ser administrado
o APT, tá? Que é esse anticoagulante. E qual que é o efeito dele? Ele vai desfazer todo o coágulo, vai liberar a passagem de sangue, olha só que legal. E é bem imediato, tá? É realizado por via endovenosa, direto na veia, tá? E há também alguns exames laboratoriais, tá? Coleta de enzimas cardíacas, e aí vai ver a quantidade de enzimas, né? Lembra que eu comentei que várias células cardíacas, enzimas, vão morrendo, vão necrosando no caso do infarto? Quando vocês forem coletar esse exame de sangue, né, que são as enzimas cardíacas, vai indicar a quantidade de enzimas, tá? Por aí dá para saber, porque tem um valor normal, tá? Se tiver muito aumentado, quer dizer que tá perdendo lá as enzimas cardíacas. Então tá morrendo célula cardíaca, tá? Aí é feito esse exame, tem que ser super rápido, tá? A entrega desse resultado, 15, 20 minutos, meia hora estourando, tá? Para poder fazer a intervenção que for melhor e mais rápida. E um outro tipo de diagnóstico também é o cateterismo, tá? Que vai, lembra que eu comentei com vocês sobre a angioplastia, né? Faz um cateterismo, coloca um catéter pela artéria femoral, que vai seguindo, né? E quando chegar lá no músculo cardíaco, o que vai acontecer? Vai identificar, vai injetar um contraste, né? Vai ver esse contraste, né? Ele tem que preencher a artéria. Então, o contraste ele vai aparecer de cor preta. Então, quando ele for introduzido dentro da artéria, ele vai preenchendo todos os ramos. Se houver algum ramo que fique branco ainda, ou seja, quer dizer que o contraste, né, o líquido não entrou dentro desse ramo. Por que ele não entrou? Porque tem alguma obstrução lá, tá? Aí vai identificar o local que está necrosado, tudo bem? Estão entendendo? Qualquer dúvida, vão me falando aí, tá? Tratamentos, então tem tratamentos medicamentosos, né, clínicos, e tratamento de urgência e de emergência, tá? Tratamento clínico pode ser tratado com um pouco mais de tempo, tá? Dentro da clínica, dentro do pronto-socorro. No caso de uma urgência, pode esperar algumas horas, tá? E no caso de uma emergência, pode-se intervir imediatamente, tem que intervir, tá? Então, o tratamento medicamentoso, ele é constituído por analgesia para o alívio da dor, que a dor é muito intensa, tá? Algumas medicações que são utilizadas, assim, mais comum, é o Demerol, Dolantina, morfina, tá? São medicações para o alívio da dor. Xilocaína 2%, sem vasoconstritor, isso é importante, tá? Se tiver vasoconstritor vai aumentar muito o fluxo, então não pode, xilocaína sem vaso, que é um anestésico, tá? Para o alívio da dor. Outras medicações que são utilizadas são os anticoagulantes, que eu falei para vocês, tá? Então tem heparina, que é muito comum, o Actilise, que é muito comum também, tá? E streptokinase, são as medicações mais usuais, tá? Heparina vocês vão ver muito, e Actilise também. Tem as medicações vasodilatadoras para dilatar o vaso e ajudar no fluxo sanguíneo, tá? Então tem o monocordil, tá? Que é uma medicação que vai ser utilizada, que normalmente vai ser por via sublingual, monocordil, tá? Medicações também que auxiliam, tá? Para impedir na agregação da plaqueta é o AS, tá? Ácido acetil salicílico. Pode ser aspirina ou AS, tá? Então, nas instituições existem alguns protocolos, tá? O que é um protocolo? Quando o paciente chega com sinais e sintomas de infarto, já dá logo de cara, enquanto aguarda os exames, né? Outros procedimentos, AS, 300 mg de AS, tá? São 3 comprimidos, né? O AS ele é um antiagregante plaquetário, vai impedir que as plaquetas
continuem se agregando para formar o coágulo, tá? Isso quando o paciente chega, né, acordado, né, compactuando, não quando já está num estágio mais avançado, tá? Algumas medicações são sedativas, tranquilizantes, tá? Antiarrítmicos, no caso de uma arritmia cardíaca, quando o coração faz os movimentos fora do ritmo, tá? Então, o ritmo do cardíaco tem que ser tum, tá, tum, tá. Se chega lá, tum, 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 tá, 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 tum, tá, né? Sai fora do ritmo. Então, antiarrítmicos, tá? Se necessário realizar uma desfibrilação cardíaca, vai utilizar, né, o uso do choque, tá? Para que é utilizado aí o desfibrilador, o DEA, que é aquele aparelho que aplica choque no paciente? E aí? Ele é utilizado, diferentemente do que as pessoas pensam, né? O pessoal normalmente pensa que ele é utilizado para animar o coração, né? Para reanimar, e não é. Ele é realizado para parar o coração de vez. Então, se o coração estiver fibrilando, né? Ou seja, fora dos movimentos normais, né? Fora do ritmo, ele tem que estar assim, né? Tum, tá. Se ele estiver assim, fibrilando, para-se totalmente o coração. Quando ele parar, vai dar um tempo, tá? 10 segundos lá, para voltar, né? Para o sistema nervoso mandar um comando para esse coração voltar no ritmo normal. Isso que é a desfibrilação, tá? Se houver necessidade de realizar uma RCP, que é a recuperação, reanimação cardiopulmonar, tá? RCP, que é a compressão cardíaca. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, realiza a reanimação, tá? Lá em pronto-socorro vocês vão aprender como que vai realizar a reanimação cardíaca, quais as técnicas, as medicações, tá? Não se esqueçam de realizar imediatamente a monitorização cardíaca, que consiste em oxímetro, braçadeira e eletrodos, e ligar o monitor para ter um controle dos sinais vitais bem rigoroso, tá, pessoal? Manter esse paciente em repouso e, como uma forma de prevenção, sempre manter alguns equipamentos ali prontos na cabeceira, próximo, tá? No quarto do paciente, como carrinho de emergência, no caso de uma emergência, uma parada, tá? Um ventilador mecânico, se precisar realizar uma intubação no paciente, oxigênio, tá? Máscara, tudo que for necessário para poder fazer uma reanimação ali no paciente. E passando a fase da emergência, vai ser realizado um tratamento clínico, tá? Então vai ser o repouso desse paciente, ele vai continuar fazendo o uso de sedativos. O AS é uma medicação que vai para a vida inteira, tá? Que ele vai acabar utilizando, tá? Vasodilatadores também, analgésicos para aliviar a dor, tá? Dieta desse paciente será hipossódica, com pouco teor de sal, tá? Laxativa, uma dieta laxativa, para ele não precisar realizar força durante a evacuação, para não ter nenhuma alteração ali de pressão arterial, tá? Ou de frequência cardíaca. Deve-se evitar líquido gelado que causem vasoconstrição e aumentem a pressão arterial e o fluxo sanguíneo. Manter dieta leve, tá? Vai manter a monitorização cardíaca até o final, tá? Da internação. E o repouso relativo, então ele pode se levantar de acordo com a prescrição e com a evolução para ir ao banheiro, para tomar um banho, tá? Mas sem grandes esforços. Pessoal, nós vamos continuar esse conteúdo na próxima aula, tá? Tá faltando um pouquinho só pra gente fechar essa parte do infarto, que tem bastante detalhes, tá? Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, gratidão. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.